Jair Bolsonaro, porque o presidente vetou parte do texto aprovado no Congresso para revogar aquela lei de segurança nacional criada na década de 80, durante a ditadura. Nós já tratamos desse assunto aqui no Liberdade, mas voltamos agora porque houve ali uma decisão, uma movimentação por parte do presidente, que votou a revogação de trechos que tratam do crime de impedir livre manifestação por violência ou ameaça, além de artigos sobre comunicação enganosa em massa, o que a gente pode traduzir para fake news, aquilo que a gente tem chamado ultimamente, e também restrição do exercício de direitos políticos. Agora, cabe ao Congresso analisar os vetos do presidente. Além de revogar a lei de segurança, essa proposta aprovada no Congresso acrescenta uma relação de crimes contra o Estado Democrático de Direito no Código Penal. Pois bem, Alexandre, qual a sua opinião, então, a respeito da atitude do presidente da República, que vetou parte da revogação da lei? E entrou para a história, Foi o presidente que revogou a Lei de Segurança Nacional, que é da ditadura Vargas, 1935. Depois foi reforçada em 1967 e ganhou ainda mais reforço em 1969. E depois foi atenuada em 1983. E agora, por proposta do Congresso Nacional, ela foi revogada. Agora, trocou 6 por meia dúzia, porque tirou da Lei de Segurança Nacional e passou para o Código Penal. O que ele vetou, na verdade, já estava em outra legislação. Tanto que tem gente aí que está sendo julgada lá na Justiça Eleitoral por essa distribuição em massa aí de mensagens. Já tem lei. Já tem lei para impedir violência em manifestação. Está tudo na lei. Tem coisa que contraria a Constituição, porque o Ministério Público é essencial ao Poder Judiciário e à Justiça, e a lei propunha que, se o Ministério Público não se manifestasse, os partidos políticos poderiam fazer isso. É um subsidiário do Ministério Público. Não fazia sentido. Agora está lá, agora no Código Penal. Vejam só, por exemplo, crime de sabotagem, crime de golpe de Estado, crime de espionagem. Agora tem coisas bem interessantes. Crime de atentado ao direito de manifestação. Está bem atual. Outra coisa, infelizmente, o Supremo atropelou com a lavada de mãos do presidente do Senado, com a CPI da pandemia, atropelou a CPI das ONGs, e está aqui o crime de atentado à soberania, à integridade do Estado. Tem também crime contra Estado Democrático de Direito. Olha só quanta oportunidade que faz a gente pensar a respeito das coisas que estão sendo feitas hoje, em que o devido processo legal é desprezado. E outra coisa, a gente se pergunta, o Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi preso pela Lei de Segurança Nacional, agora foi revogada. E aí, vai acontecer alguma coisa? Elisa? Próximo assunto que eu trago aqui para você que nos assiste e também para, na sequência, ouvir a opinião de Alexandre Garcia, é a tensão entre os poderes que continuam em Brasília, viu? E por qual motivo? 2 declarações tensas foram dadas, uma pelo presidente Jair Bolsonaro e outra pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Bolsonaro disse que quem quer paz precisa se preparar para a guerra. Já Barroso afirmou que o autoritarismo faz terrorismo digital. Vamos ouvir. Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra. O país não é feito do poder, o país é feito da sociedade, e é preciso que haja mais espaço para a sociedade do que para os que exercem o poder. É a sociedade atuante e viva que neutraliza os malefícios que uma má liderança pode trazer. O autoritarismo, combinado com o extremismo e o populismo, tem se valido antes e sobretudo das mídias sociais para veicular ódio, para veicular desinformação, para veicular teorias conspiratórias
para fazerem terrorismo digital contra as pessoas que discordam. Eles não colocam argumentos na mesa. Eles ofendem, mentem. Estão aí as declarações, então, o presidente da República dizendo que não é com flores que você vai ganhar uma guerra, e o ministro Barroso fazendo relação aos discursos de ódio e tal, até uma crítica sobre o pensar diferente, de que maneira a gente consegue ouvir aquilo que é diferente. E você, Alexandre Garcia, o que achou desses dois comentários, dessas duas falas? Bom, eu ontem, quando vi... Ontem, quando eu vi no site de um grande jornal brasileiro a interpretação sobre se queres a paz, prepara a guerra, eu levei um susto. Puxa, não entenderam nada ou será que não tem informação? Né? Desde criancinha eu ouço isso. Né? Isso vem lá dos romanos, civis pacem para bellum. Né? Esse é um brocado de todas as forças armadas do mundo, né? Que precisam se preparar para a defesa do país, para servir de força de dissuasão. O presidente Bolsonaro não estava num comício, ele estava numa organização militar e falando em armas, como ele disse. Né? E era uma organização militar da Marinha, ele estava lá entregando a medalha do mérito desportivo militar para os militares que subiram ao pódio, foram 8 que subiram ao pódio nas Olimpíadas, 8 sargentos das 3 forças. Né? Levaram ouro, prata, bronze. Bom, mas imagina só, a Amazônia. Aí alguém lá disse, não, vamos bloquear a foz do rio Amazonas com a nossa armada. Qual é o nosso poder dissuasório? Ok, se vocês quiserem arriscar algum navio afundando, né, porque temos mísseis antinavio. Isso é poder dissuasório de se queres a paz, prepara a guerra. Eu passei a infância toda lá em Porto Alegre, passando na frente de bonde do antigo quartel da PE, um quartel histórico, está escrito lá em cima assim, civis pacem para bellum. Né? Aí eu fui estudar para ver o que significava isso. O Pandiá Calógeras, que no governo Epitácio Pessoa foi ministro da Guerra Civil, foi o que mais construiu o quartel. E os quartéis vinham com essa civis pacem para bellum, ou seja, para manter a paz, a gente tem que ter mecanismos de defesa. Né? Assim como se não quiser que alguém cobice a nossa casa, vai entrar, vai achar que está totalmente desprotegido, a gente tem que estar preparado. Agora, vamos à fala do ministro Barroso, que deu um recado, né, a queixa do Supremo contra a rede social e tal, em que ele simplesmente diz que a pessoa mente. Isso também é perigoso. Né? Quando a gente tem que ter argumento na contraposição, e não apenas dizer, você mente. Né? Eu tenho que demonstrar por que você mente. Né? Agora, tem coisas interessantes que ele disse, né? Que cabe em todo mundo. O país não é feito do poder, e sim da sociedade. Né? Sociedade, sinônimo de povo. O povo é que tem o poder. O povo é a origem do poder, está na Constituição, e é o titular do poder. Né? E o chamado poder, né, é um instrumento do povo para servi-lo. Bom, é preciso mais espaço para a sociedade do que para os que exercem o poder. Perfeito. É a sociedade atuante e viva que neutraliza o autoritarismo. Então, quando pessoas sozinhas, né, acham que detêm poder de prisão, de calar a boca, de determinar o que é mentira, o que é verdade, isso é realmente perigoso. Isso é um autoritarismo. Né? O que a gente está vendo aí é a atualização do 1984 do George Orwell. Então, realmente, o ministro tem razão, é preciso que a gente se acautele contra essas experiências de autoritarismo, de totalitarismo, né? Porque se der certo, se a gente baixar a cabeça, se ajoelhar, né? Calar, ou seja, se a gente não se preparar para essa guerra, a gente vai acabar tendo, né, a paz do silêncio. Elisa? 9h03.